Lucas, capítulo 10, versículo 38 até o 42, tá bom? Diz assim: Jesus na casa de Marta e Maria. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Então, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui, nós te louvamos e te agradecemos pela exposição da tua palavra, por podermos estar aqui, sentir a sua presença gloriosa. Pai, continua conosco, Senhor, fale conosco, Pai, nós precisamos ouvir a tua voz, estamos sedentos por ouvir a tua voz, precisamos de ti, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos falar hoje, o Senhor coloca essa palavra no meu coração, e o tema dessa palavra, o Senhor colocou que é o tempo com Deus. O Senhor falava ao meu coração sobre o tempo com Deus. Nós somos cristãos, nós dizemos ser cristãos, nós dissemos que vivemos como cristãos, mas as pessoas às vezes nos vê como cristãos, como evangélicos, como religiosos. Eles falam assim: que você é? Que religião você é? Como religiosos. Mas, na verdade, o sermos cristãos não é somente para sermos na denominação cristãos. É como nós vivemos. É o nosso estilo de vida. Nós somos aqui, vivemos nesse mundo, mas não pertencemos aqui, então não devemos viver como o mundo lá fora vive. O nosso estilo de vida deve ser outro, né? E nós devemos, as pessoas devem reconhecer que somos cristãos como a forma que vivemos, não como a forma que nos comportamos, né? Como falamos, o crenteza, mas o Senhor está repreendido, o Senhor seja louvado, não é nisso, né? Nós precisamos viver de uma outra forma, as pessoas têm que enxergar em nós, como cristãos, não dessa forma como nós falamos somente, ou como uma religião, mas sim como nós vivemos, o nosso estilo de vida, né? O que fazemos aqui nesse mundo, os nossos trabalhos, as nossas atividades, ela deve mostrar que somos cristãos, que vivemos como cristãos, que glorificamos o nome do Senhor, que adoramos ao Senhor, né? Como nós vivemos, como nós devemos se portar, é o nosso lifestyle, né? É o nosso estilo de vida, né? E como cristão, a gente tem como o fator principal, na verdade, o nosso papel principal é ser um adorador. Como Samuel disse aqui, nunca seremos um adorador perfeito, né? A gente tenta ser melhor a cada dia, buscar ao Senhor, aprender do Senhor a cada dia, mas nunca teremos a adoração perfeita. Mas nós devemos buscar a adoração verdadeira, sermos verdadeiros adoradores, adorarmos o Senhor em espírito e em verdade, né? Porque nós temos essa função, nós temos vários papéis, nós somos servos, né, atarefados de pregar o evangelho, de levar a palavra do Senhor, de trabalhar na casa do Senhor. Esse templo só existe porque nós estamos aqui. Então, o trabalho, ele não é uma coisa ruim. Ele só está aqui de pé porque um olha a porta, outro faz outro papel, um canta, outro louva, outro pega, outro adora, um lava o banheiro, outro faz o café na cozinha. Então, assim, o trabalho, ele é legítimo, né? Então, nós temos esses papéis como adoradores, como embaixadores do Evangelho, né?
proclamar a palavra do Senhor, a levar o evangelho a todas as criaturas, para que pessoas sejam resgatadas, sejam salvas, né? E esse também é o nosso papel, mas o nosso principal papel é de adorador, né? Nós temos que ser misericordiosos com as pessoas que estão perdidas e pregar o evangelho e buscar. Mas, antes de representar a Cristo, de imitar a Cristo, nós precisamos adorar, passar tempo com Ele, aprender dele. E aqui eu quero deixar 3 pontos, né, que o Senhor fala comigo. Então, o primeiro deles aqui é a adoração e o serviço ao Senhor, que é o que diz aqui nessa palavra sobre Marta e Maria, né? E sempre que a gente escuta essa palavra, a gente sempre fala assim de uma escolha, né? Aqui fala, né, que Maria escolheu a boa parte e dela não será tirada. Mas, na verdade, a gente trata aqui de 2 fatores que são importantes. É estarmos aos pés do Senhor, aprendendo dele, mas o serviço também é legítimo, porque a gente precisa fazer. Tem coisas que elas só serão executadas se nós fizermos. Mas é a forma com que fazemos, o momento com que fazemos. A escolha, eu acredito que aqui é do momento que fazemos, né? Quando a gente escolhe buscar o Senhor, eu não sei, eu falo que quando a gente escolhe buscar o Senhor nas primeiras horas do nosso dia, as coisas fluem de forma diferente, porque a gente busca o Senhor, a gente adora o Senhor ali, quando a gente se prostra ao Senhor em oração, reconhecendo quem nós somos, que é o arrependimento. O Samuel também falou agora há pouco. É sobre estar com o Senhor, é sobre o arrependimento, é sobre estar ali entregue ao Senhor, adorando, mas aprendendo dele. Porque quando a gente está no nosso particular com o Senhor, muitas vezes a gente está lá, a gente ora, e quando a gente está com pressa, a gente ora rápido, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que não sei o quê. Só que a gente não para um tempo para ouvir o Senhor, porque esse tempo com Deus, esse tempo de devocional com Deus, não deve ser só o amém e sair, porque às vezes é o silenciar para Deus falar. Quando a gente está naquele momento com Deus e a gente ora, mas também a gente busca na palavra, a gente tem aquele encontro, a gente marca aquele encontro ali com o Senhor e a gente silencia para ouvir o Senhor falar conosco. Deve ser um tempo de qualidade, o primeiro tempo, mas não precisa ser, cada um tem uma rotina aqui, cada um tem uma vida, tem gente que acorda bem cedinho para trabalhar, tem gente que leva as crianças na escola, trabalha em casa, mas a gente tem um monte de tarefa dentro de casa, não é mesmo, Vanessa? Eu fico perdidinha. É muita coisa. Então, o tempo com o Senhor não é o meu tempo, não é o tempo que eu determino, é o tempo de cada um, porque nós temos vidas diferentes, nós temos momentos diferentes, mas nós temos um único Deus para adorar, para servir, que dá a estratégia do momento, que marca um horário conosco, que está sempre ali. Quando a gente fala com Ele, Ele vem em nosso favor. E aí, todas as coisas que parecem estar atribuladas, o Senhor, Ele cuida de tudo. Ele cuida até dessas nossas coisas, esses nossos conflitos, essas nossas dificuldades. O Senhor trabalha em nós nisso. Porque tem momentos que a gente não sabe como lidar. Que igual Marta, ela estava cozinhando, ela queria receber bem. Não é assim? Quando a gente vai receber alguém em casa, a gente quer fazer. Mas é um momento. É o momento. É escolher o equilíbrio, é escolher o momento certo, mas sempre a melhor parte deve ser para o Senhor. E não a última parte. Não a gente fazer tudo o que a gente tem que fazer. Essa ideia eu vou buscar o Senhor. Senhor, só um minutinho. Mas o Senhor sabe, Ele conhece o meu coração, Ele sabe que eu quero buscar Ele. Não, irmãos, porque vai ter momentos que a gente nem vontade de buscar o Senhor a gente vai ter. Nem vontade de orar a gente vai ter. Porque orar não é fácil, assim, como a gente vê as pessoas falando, nossa, essa é uma mulher de oração, mas até aquela pessoa mais fervorosa na oração, tem momentos que ela não vai ter vontade de orar. Mas é colocar essas prioridades dessa vida com Deus. E quando a gente faz essas coisas, isso reflete em como nós vivemos, o que nós fazemos. As pessoas veem essa dedicação, mas não porque a gente mostra.
É porque a gente decide que a nossa prioridade é o Senhor e deve ser sempre. A melhor parte, a melhor escolha da nossa vida tem sempre que ser buscar ao Senhor, a dedicar-se ao Senhor, é sentar aos pés do Senhor, ouvir ao Senhor, se entregar ao Senhor, porque vai ter momentos que a nossa alma ela está tão aflita que não há nada que possa suprir a necessidade da nossa alma, a fome que a gente tem de Jesus. Não há nada que é capaz de suprir isso. Nada, somente Jesus. Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso lugar seguro. E quando a gente decidir fazer isso como a prioridade nos nossos dias, todos os dias, a nossa prioridade, a gente encontra um refúgio. E esse lugar seguro, esse refúgio, ele nos protege dos ataques, né, contra a autoridade da inspiração das Escrituras, o que tem ali nas Escrituras. Quando a gente está nesse lugar seguro, o Senhor até nos protege disso, de todo o mal, de tudo que vem contra a nossa vida. Então, esse é o primeiro ponto, é a adoração e o serviço. O serviço não é de todo mal, é necessário. Né? A gente sempre vai ter alguma coisa para fazer. A nossa vida não vai ser só lá parar, agora eu vou adorar o Senhor, eu vou ficar aqui o dia inteiro só fazendo isso. Não. Você vai ter que adorar, você vai ter que louvar, você vai ter que pegar a criança na escola, você está fazendo comida, você está tirando a criança de onde ela mexe, você está fazendo as suas coisas, você está lavando sua roupa, você está cuidando do seu marido, você está cuidando da sua casa, você está cuidando, às vezes, quem tem pai, tem os pais, nossos, mas é porque a gente tem que se preocupar com os nossos pais. E é uma vida assim, mas é a dedicação da gente buscar esse equilíbrio e colocar a nossa prioridade no Senhor. O segundo ponto aqui que eu quero deixar é aos pés de Jesus, quando a gente se coloca aos pés de Jesus. Porque tudo que nós vamos fazer, vai ter momentos que a gente está tão atarefado até com as coisas da igreja, com as coisas do Senhor. Vai pregar, que nem os pregadores aqui, vai pregar num lugar, vai pregar em outro, com o reino. Aí vai fazer uma festa na igreja, vai cuidar dos jovens, é das irmãs, é das crianças, é o ministério. Mas nós não podemos estar atarefados sem estar com o Senhor, sem estar aos pés do Senhor. Nós não podemos fazer as coisas para o Senhor sem estarmos com Ele. Nós temos que fazer as coisas para o Senhor, mas estarmos com o Senhor. É buscarmos sentar aos pés do Senhor para quê? Para aprender, para ouvir Ele. Porque Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso perdoador. Ele é quem nos acolhe, Ele é quem nos consola, Ele é quem tira as nossas aflições. Mas tem momentos que Ele é o nosso Pai. E Pai exorta, Pai corrige, Pai ensina. Né? É uma responsabilidade de pai. Então vai ter momentos que a gente precisa fazer as coisas para o reino, fazer as coisas para o Senhor, mas estando com o Senhor, ouvindo o Senhor, porque vai ter momentos que o Senhor vai pedir para você parar de estar fazendo o que você está fazendo. Você precisa estar atento a ouvir Ele. Né? Ou Ele vai mandar você fazer uma outra coisa. Ou Ele vai apenas consolar você, Ele vai tirar as tuas dores, as tuas aflições. A gente precisa estar aos pés do Senhor, porque para a gente ter sucesso na nossa vida com Deus, sucesso na nossa vida com Jesus, o sucesso da nossa vida não é quando tudo está bem, não é quando você está alegre. O sucesso com Jesus não é quando você está alegre, não é quando você está feliz, não é quando está dando tudo certo. Nossa, a sua casa está super organizada, a criança está limpinha, linda, cheirosa, maravilhosa, já se alimentou, está tudo perfeito, eu vou buscar o Senhor, eu vou fazer tudo lindo, tudo perfeito, estou arrumada, perfeita, linda, o dinheiro no bolso, está tudo perfeito, está tudo em perfeito estado, tudo certinho para servir Jesus. E aí eu acho que isso é sucesso com Jesus. Não é. O nosso sucesso com Jesus, quando a gente busca Ele de todo o coração, quando a gente se prostra, quando a gente adora, quando a gente busca, é quando na hora da aflição Ele está conosco. É quando a tentação vem e você consegue
Quando a tentação vem e você consegue se apartar dela, quando você consegue fugir, quando você consegue renunciar às coisas que você está fazendo e não deve fazer, quando você consegue estar com o coração aberto e ouvir o que o Senhor tem para dizer e abrir mão daquilo que você está fazendo que não é para fazer, sabe? E que o dinheiro não está ali, não está chegando. O sucesso com o Senhor é estar com Ele. É ver Ele nas aflições, é ver Ele na dor, é a mão do Senhor sobre nós, sobre a nossa vida. E isso é ter sucesso com Jesus, é conseguir estar com Ele, fazer o que precisa ser feito, apesar dos conflitos, das dificuldades. Isso é ter sucesso com Jesus, é estarmos com Jesus, é nos dedicarmos a Ele, mas recebê-lo. Não é sobre o que nós fazemos, é sobre o que Ele faz sobre nós. Né? Essa dedicação de poder somente, tem dias que você não vai ter palavras, mas só, Senhor, estou aqui. E você sentir a presença dEle, você sentir as mãos poderosas dEle sobre a sua vida, sobre essa sua dor, sobre essa sua dificuldade. E tem momentos que a gente tem a nossa vida com inversão de valorizar. Eu só tenho sucesso com Jesus quando tudo está bem. Não. Não. A vida de sucesso com Jesus não é essa. Não é essa. É estarmos sempre diante dele, vendo que ele está conosco, é viver o sobrenatural, né? É se render a ele e ver ele em tudo. Porque quando a gente está com Jesus, a gente consegue ver ele em tudo e ver as oportunidades de vencer o nosso eu. As oportunidades de vencer o nosso eu, de vencer a nossa vontade, de não ter tudo realizado. Mas é conseguir enxergar que Ele está no nosso todo. E Ele nos dá a oportunidade, em meio às aflições, às dificuldades, a vencer o nosso eu e a encontrar com Ele, aprender dEle, estar com Ele, sentir a Ele, viver Ele, ter esse nosso modo de vida. É estar sabendo que a gente tem o Senhor ali conosco, independente do momento que a gente estiver passando, independente de qualquer situação. Então, esse é o segundo ponto que eu queria deixar para os irmãos. E o terceiro é sobre ter intimidade. Né? É sobre a intimidade com o Senhor. A gente só reconhece a nossa intimidade com o Senhor, quando a gente busca Ele, quando nós temos dependência dEle. Nós sabemos que somos dependentes dEle. E aí a gente quer mais de Deus. A gente quer estar mais tempo com Ele. Porque o nosso cotidiano, o nosso modo de vida, como eu falei, vai ser de dificuldades, de afazeres, de tribulações. É igual Marta estava muito atarefada. Mas o problema de Marta não era a quantidade de trabalho que ela tinha. Era sobre não conseguir buscar o equilíbrio e perceber ali que talvez aquele não seria o momento, né, de estar tão preocupada, atarefada. Né? É ter o equilíbrio, porque Marta fazia algo muito importante ali. Era um trabalho cuidadoso. Maria tinha ali a adoração, o seu momento de adoração ao Senhor. Mas Marta fazia todo o trabalho necessário, o trabalho cuidadoso ali com as suas mãos. Mas por estar tão atarefada, tão sobrecarregada, com um olhar tão voltado ao que não era para estar ali, que ela estava nervosa, ela estava fadigada, ela estava ali murmurando, né? Pedindo ao Senhor, não te dá que eu sirva sozinha? O Senhor não se incomoda e não que eu estou aqui sofrendo, fazendo tudo sozinha, enquanto ela está lá? Né? Então, as prioridades é nós que escolhemos, nós não somos coitadinhos, nós não somos coitadistas, ó céus, ó vida, comigo não dá certo. Não, a vida é difícil para todos. A dificuldade vem para todos. Nós não somos coitadinhos. É que o Senhor vai dar uma estratégia para cada um moldar o seu dia, a sua vida, de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu modo de vida. Né? Mas nós não somos coitadinhos. A gente tem que buscar a prioridade, né, de estar com o Senhor. Porque o mais importante é ter a presença dEle, é estar com Ele em nossa vida. Então, a gente precisa, né? O ISB diz já, bem-aventurado
os que têm equilíbrio, os que vivem em equilíbrio, né? Viver em equilíbrio, buscar o equilíbrio, que eu acho que é a chave para a nossa vida, que é muito difícil. Hoje em dia tudo está muito, é muita coisa, é muita informação, é muita dificuldade, é muita rapidez, é muita informação, tudo muda muito rápido, você tem que fazer uma coisa, tem que fazer outra. E isso acaba deixando a gente muito mais atarefado, né? A tecnologia, as coisas que a gente vive hoje, a gente tem muito mais informação, então as coisas são muito mais rápidas. Né? E isso, muitas vezes, vai deixar a gente muito sobrecarregado. Né? Muito sobrecarregado. Mas a gente precisa entender que a nossa intimidade vem da nossa dependência, vem do nosso buscar, vem do nosso decidir estar. Né? Estar com o Senhor, essa tem que ser a nossa prioridade. Né? E quando a gente inicia todos os nossos dias buscando ao Senhor, a gente vai entender que Ele vai colocar as coisas, Ele vai direcionar as coisas que a gente deve fazer no nosso dia a dia, porque Ele se preocupa com isso. Ele se preocupa com a nossa vida pessoal, com a nossa vida espiritual, com a nossa vida física. Ele se preocupa com a nossa vida, né? Assim como diz em 3 João, diz que o Senhor se preocupa conosco, né? Que vá bem, assim a nossa, que a gente vá bem, assim como vai a nossa alma, né? E que tudo o Senhor se preocupa conosco. Então, o nosso, eu entendo assim que o nosso devocional, o nosso tempo com Deus, ele não tem que ser aquele tempo que você determina. Hoje só tenho 10 minutos e eu tenho que entrar no lugar secreto, que a gente tem que fazer, né? Em Mateus diz que a gente precisa, né? O Pai que a gente ora em secreto, e o Pai que nos vê em secreto, né? Ele atende, ele nos vê. Mas a gente deve ter uma vida de devocional. O nosso dia deve ser de devocional ao Senhor, porque o nosso lugar secreto, às vezes, é naquele lugar que você está ali sozinho com o Senhor, mas está no meio de uma multidão, porque você não pode sair ali naquele momento, mas ali é o seu secreto com Deus. Então, o seu secreto, o seu devocional deve ser uma vida de devocional, e não só aquele momento. Porque quando a gente tem essa vida de devocional, o nosso amor pelo Senhor, ele aumenta cada dia. Ele aumenta cada dia. E eu escuto um pastor ultimamente, o pastor Luiz Hermínio, e ele disse uma frase que me marcou. A nossa paixão por Jesus tem que ser tanta, a modo de pessoas quererem esse Jesus, se apaixonar de ver você, de ver a sua alegria, a sua paixão, a sua empolgação por Jesus, fazer as outras pessoas quererem o mesmo Jesus que você tem, só de ver você. Só de ver de como você é, de como você vive. Então, a gente tem que influenciar as pessoas com o modo que vivemos e não deixar com que a gente se influencie com o modo que o mundo vive. Porque nós vamos se relacionar com todas as pessoas que servem a Deus e que não servem. Né? Mas nós não podemos ficar em silêncio ou deixar que as pessoas não saibam que somos cristãos, não. O nosso modo de vida deve fazer com que as pessoas se apaixonem por Jesus, que a gente, mesmo nas aflições, estejamos alegres porque temos Jesus, porque somos apaixonados por Jesus, e que isso vai fazer as pessoas entenderem e quererem o mesmo Jesus que nós servimos. Então, nós devemos influenciar as pessoas e não sermos influenciáveis e estarmos cada vez... então eu vou fazer o que fulano faz, porque não tem problema. Né? Eu vou fazer só ali, não é nada que vai me distanciar do Senhor, mas as coisas são muito sutis. São muito sutis. Mas o Senhor vê que tem coisas na nossa vida que é muito importante. E as pessoas veem isso. E há uns dias atrás, eu falei para o meu esposo que eu fiquei muito feliz. Que a minha mãe fez aniversário esse ano, e ela fez aniversário numa quarta-feira. E eu achei muito lindo meu pai falar para mim assim: filha, eu vou fazer um bolo para a mamãe, mas eu vou fazer na quinta, tá bom? Porque eu não quero atrapalhar o seu horário de culto.
Então, ele sabe que isso, para mim, é muito importante. Não só o horário de culto, mas coisas que fazem eu estar com Jesus, eu buscar Jesus, eu servir Jesus, eu estar com Jesus, é muito importante. Então, isso foi muito lindo, porque eu me emocionei, porque eu falei, olha como é lindo o que Jesus faz. Né? Jesus faz isso, faz a gente levar o nosso hábito para as pessoas que não sabem. No entanto, que quando eu vou no meu pai, eu comecei a estudar com os meninos, e eu falava assim, eu não vou estudar lá não, porque parece que você está querendo, né, se aparecer, que as pessoas... Aí não, o Senhor tocou no meu coração e falou, não, estuda lá. Você não estuda todo dia com os meninos? Já que você vai para lá, estuda com os meninos lá. Pois bem. E aí, eu e o Pedro, o João, se reuníamos no quarto dos meus pais, orávamos, e a minha mãe falava assim, todo dia, hoje vocês vão orar de novo? Eu quero participar. Aí eu quero participar. Você ora junto comigo? Eu quero orar. E aí teve um dia que a gente estava orando e a gente foi orar e estudar, e a gente sempre orava tal. E o meu pai quis participar também. E ficou ali atento e ouvindo e participou da palavra. Nós falávamos sobre João Batista, né, filho? E ele participou da palavra. Então, assim, as pessoas veem que os nossos hábitos mudaram. E que a nossa prioridade hoje não é mais a que era antigamente. A nossa prioridade é estar com Jesus, é buscar a Jesus. E as pessoas vão entender isso. Você não precisa mudar o seu hábito por causa para se adequar ao mundo. O Senhor sabe do nosso coração e somos nós que vamos influenciar. Que a gente esteja, assim, atento a isso, buscando a melhor parte, porque quando a gente escolhe a nossa melhor parte, que é estar em Jesus, assim como Maria fez, isso nunca nos será tirado. Isso nunca nos será tirado. Então, que a gente esteja atento, que a gente ame tanto Jesus, que façam as pessoas se apaixonarem por Ele também, só de ver a nossa conduta, só de ver como nós agimos, só de ver a nossa alegria de buscar Jesus, mesmo nas dificuldades, mesmo estando muito atarefados. Bem? Então, eu agradeço ao Senhor por essa palavra, porque o Senhor falou muito comigo, o Senhor nos ensina muito. Então, que estejamos aqui, podemos estar em poucos aqui de quarta-feira, mas é um culto de ensino. O Senhor fala conosco, a gente se prostra, estamos aqui para aprender do Senhor. Ele fala conosco, nos ensina, e nós vamos servir a Ele com Ele. Nós vamos trabalhar para Ele com Ele. O trabalho de nossas mãos vai ser direcionado por Ele, vai ser guiado por Ele. Nós estaremos aqui, mas estaremos com Ele. Nós vamos aonde Ele nos mandar, mas nós iremos com Ele. Né? Que a gente esteja assim, buscando, dispostos a estarmos com Ele, amarmos Ele a cada dia mais. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Eu louvo ao Senhor por esse dia, por essa palavra, por esse culto, por estarmos aqui nesse templo que Ele preparou. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Deus abençoe, irmão. Glória a Deus. Que palavra abençoada, né, irmãos? É interessante como até as coisas que são legítimas podem nos distrair, né, da presença do Senhor. Deus abençoe sua vida, pastora Dani. Vamos aplaudir o Senhor pela vida da pastora, irmãos. Amém?